Aleluia.
pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. E eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu, naqueles dias, que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos os serviam. Amém? Podem tomar assento. O Evangelho de Marcos, ele tem como característica, segundo os teólogos, apresentar Jesus como aquele que é o servo de Deus. Cristo aqui é apresentado nos seus capítulos sempre trabalhando, sempre fazendo algo em favor do homem. Ou seja, ele veio para servir. É o servo sofredor lá do profeta Isaías. E ele veio dessa maneira, para servir, para ser servo da humanidade, dos homens. O objetivo dele aqui é apresentar Cristo servindo. Ele é um evangelho escrito de maneira bem resumida. Ele não faz rodeios. Ele não usa muita técnica para florear a sua descrição. Ele entra direto no assunto de maneira sucinta, de maneira clara, e vai apresentando as coisas como um fato. Ele apresenta como um fato, não se preocupa de ficar com pormenores, ele entra direto e já você encontra Cristo trabalhando em favor do homem caído. Você encontra Cristo já atarefado, arrebanhando gente para o seu trabalho, trabalhando de dia e de noite, orando, curando, salvando, tendo poder sobre as naturezas, poder sobre os demônios. Cristo está aqui sempre em uma ação contínua dessa maneira. A introdução dele é uma introdução de apenas um versículo. Ele faz a sua introdução assim de maneira bem resumida. Ele diz assim, olha, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pronto, aqui já está a introdução do seu livro, da sua carta, da sua epístola. Já está a introdução do seu Evangelho. Essa palavra aqui, princípio do Evangelho, leva os teólogos, leva a tradição a colocar o Evangelho de Marcos como o primeiro dos evangelhos. A primeira literatura de Cristo, quem escreveu foi Marcos. Os demais usaram Marcos como pano de fundo, como lugar para ir pesquisar. Os demais usaram isto como uma fonte. Então Marcos serviu de fonte para os demais estarem pesquisando. Por isso, diz aqui, princípio do Evangelho. O começo do Evangelho. Aquele que escreveu primeiramente, em primeiro lugar, na frente de todos. De Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui, ele já coloca 3 títulos para Cristo. Título Jesus, título Cristo e título Filho de Deus. Jesus, a palavra Jesus é um nome que traduzido de maneira simples ao pé da letra significa Salvador.
Ele está dizendo ali aqui, ó, princípio do Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia, boas novas, é uma grande notícia. O Evangelho é uma boa notícia que tem como protagonista, que tem como figura central, um homem que se chama Salvador. Aquele que veio para ser Salvador. A missão de Cristo já está mostrada no seu nome. O seu nome já diz a missão dele. Ele tem missão de ser o Salvador. Salvador de quê? Salvador dos nossos pecados. Vai nos salvar dos nossos pecados. Vai perdoar os nossos pecados. Por isso ele é o Salvador. Ele é Jesus Cristo, o Salvador, que é o Cristo. Cristo é uma palavra grega que tem o mesmo sentido que tem no Velho Testamento da palavra Messias e da palavra ungido. Princípio do Evangelho, as boas novas do Evangelho, que veio através de um Salvador, um homem que é Deus, que se fez Deus, que habitou no nosso meio e agora tem a função de Messias do ungido. Essa palavra ungido, você encontra ela no Velho Testamento. Você encontra a palavra Messias no Velho Testamento. E a palavra ungido, ela em primeiro tem esse nome, porque vem do costume, do ritual de ungir alguém com óleo. Isso foi usado pelos profetas, foi usado também pelos sacerdotes. O sumo sacerdote era ungido com óleo. O profeta ungia certas pessoas com óleo, e isso era mais usado na unção do representante da nação de Israel, do rei. Era um ritual que era feito por ocasião da escolha daquele que ia governar a nação de Israel. Então, todas as vezes que nós encontramos esse ritual no Velho Testamento e essa palavra ungido, ela sempre está relacionada com alguém escolhido para uma situação especial, para um cargo especial, e nesse cargo se tinha por vista, se tinha por objetivo o servir a comunidade de Israel, a servir o povo. O rei era escolhido, era ungido para um trabalho específico, o qual era servir a nação de Israel. Para que é colocado um líder, um político em frente de uma nação, a não ser com o objetivo de servir a nação toda? Então, nesse tema aqui, já está dito assim, olha, Jesus é o Messias, é o ungido que vai trabalhar em favor do povo. Jesus é o ungido que trabalha em favor da sua igreja. Então nós temos Jesus Cristo, que é o ungido, que é o Messias, mas você também encontra essa palavra ungido relacionado a um rei do passado, que não tinha nada a ver com o povo de Israel, que não conhecia uma vírgula sobre o Deus de Israel, que é o rei Ciro, que é o rei persa, que foi dirigido também para ele essa palavra, ungido, dizendo que ele era ungido. Mas quando Deus direcionou essa palavra a ele, estava dizendo para ele, olha, eu vou levantar um homem que, embora na terra não me conheça, mas ele vai trabalhar para mim. Ele vai fazer o meu propósito, ele vai cumprir o meu propósito. Qual era o propósito? Levar a nação de Israel de volta do exílio para a sua pátria. De Babilônia, retornar para a sua pátria. Então, está relacionado a Ciro, que ele ia prestar um grande serviço para o povo de Deus. Ele ia prestar um grande serviço para o próprio Deus, embora ele não reconhecesse a Deus. Estou fazendo essa colocação, porque, embora as Escrituras coloque
essa palavra ungido para um grupo seleto. E esse grupo seleto que recebeu essa nomenclatura ungido, era um tipo de Cristo. Cristo é o antitipo. O tipo de Cristo era aqueles que receberam essa palavra. Mas mesmo naquela época, surgiram muitos que tomaram para si esse título, sem Deus ter dado esse título para eles. O próprio Cristo disse, olha, aqueles que vieram antes de mim são ladrões e malfeitores, são roubadores, mas as ovelhas não os ouviram. E Cristo disse ainda mais, Ele previu que não somente no passado houve falsos ungidos, houve falsos cristos, mas no futuro também haveria falsos ungidos e falsos cristos. Porque hoje se toma todo tipo de palavras santas da Bíblia Sagrada e se aplica a homens ímpios. Pessoas que não foram chamados, que não podem estar nessa posição, que não reconhecem que em Cristo se encerrou todos esses títulos. E muitos hoje se dizem ungidos. E essa palavra, ela se torna, num certo sentido, às vezes pejorativo, porque pessoas emprestam essa palavra, pegam essa palavra para si e suja essa palavra que tomou para si. Mas o Evangelho está aí nos dizendo, nos advertindo, como houve no passado falsos profetas, falsos cristos e falsos ungidos, haverá também no vosso meio falsos cristos, falsos ungidos, falsos pastores, falsos profetas. Mas Cristo diz, as ovelhas que são minhas não os ouvirão, porque toda árvore se conhece pelo fruto. E nós estamos aqui, diante desse Jesus, Salvador, que é o Cristo, que é ungido, que também é Filho de Deus. Mais um título colocado aqui nessa introdução do Evangelho de Marcos. O título Filho de Deus. Esse título está dizendo que esse homem que nasceu de uma virgem chamada Maria, que esse homem que morreu na cruz do Calvário, quando Marcos escreveu isso aqui, Jesus já tinha morrido na cruz do Calvário, Jesus já havia ressuscitado, e ele está dizendo, esse homem que habitou no nosso meio, ele é divino, ele é Deus, ele é Filho de Deus. Esse título dá divindade ao nosso Salvador. Esse título diz que o nosso Salvador, ele é divino, ele é Deus, ele é da mesma essência do Pai. E não é somente Marcos que dá esse testemunho, os demais apóstolos dão esse testemunho, e não somente os apóstolos, mas o próprio Cristo dá esse testemunho que ele é Filho de Deus. Para não ficar se estendendo nesse assunto, você pode ir no final de cada evangelho, quando Cristo foi levado diante da sentença, diante tanto de Pilatos como do sacerdote, do sumo sacerdote. Ali diante do sumo sacerdote, o sumo sacerdote faz uma pergunta para ele: se tu és, olha, eu te conjuro por Deus para que me diga a verdade, tu és o Cristo? E ele simplesmente não negou, porque ele sabia que ele era. Ele sabia que ele era de Deus, ele tinha consciência, desde criança, desde a adolescência, o nosso Salvador tinha consciência de quem ele era, de que ele era Filho de Deus. Você sabe que diante daquele julgamento, se Cristo negasse a posição dele, ele não seria levado à cruz do Calvário. Para ele escapar da morte ali, da sentença de morte, era só ele ter negado. Mas ele não nega. Ele sabe da sua essência, ele sabe quem ele é. Ele diz, olha, se eu falasse para vocês que eu não conheço o meu Pai, eu seria mentiroso como vocês, mas eu o conheço, eu sei quem ele é,
eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Eu sou o Filho de Deus, disse Jesus Cristo. Ele não negou, ele levou adiante o seu testemunho e morreu por causa desse bom testemunho. Então, ele é o Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Tá bom, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o Messias ungido, Ele é Filho de Deus, mas existe todo um plano, existe todo um trabalhar, existe um meio que Deus vai trazer à tona esse Evangelho. Existe o Evangelho é boa nova, mas de que maneira esse Evangelho vai vir ao mundo? De que maneira esse Evangelho vai ser pregado e anunciado? Existe uma escritura, existe um passado que Deus escreveu nas escrituras e isso tem que ser cumprido à risca. Deus não é o homem que fala uma coisa hoje e amanhã ele esquece, amanhã ele muda, amanhã ele nega. Não, Deus tem os seus princípios colocados nas escrituras e Deus não muda a sua palavra. Deus não volta atrás na sua palavra. E estava escrito no profeta Isaías que o Messias viria, mas antes dele viria um anjo. E aqui o narrador diz assim: olha, eis que eu envio meu anjo ante a tua face. Para quê? Para preparar o teu caminho, para fazer o teu caminho da maneira que está escrito na palavra de Deus. E aí você olha para esse texto, você como bom pentecostal, nós como bom pentecostal, olhamos para esse texto e ficamos maravilhados. Olha, Deus manda um anjo, sim, Deus manda anjo, Deus tem maneiras de trabalhar, Deus trabalha com anjo, Deus trabalha com homem, Deus trabalha com os animais, Deus é criador de todas as coisas, mas eu quero te dizer que dentro desse texto aqui, a palavra anjo não é um ser alado, não é um ser de asas, não é um ser espiritual criado maior do que o homem, que são os anjos de Deus. Não é arcanjo, não é querubim, tudo isso existe, tudo isso está dentro das escrituras. Tem anjo dentro das escrituras, que tem querubim, tem serafim, mas esse anjo que o Marcos está escrevendo aqui, não é nada mais, nada menos do que um homem enviado por Deus. E aí eu vou te dar a interpretação simples da palavra anjo, que é mensageiro. Eu não vou trazer aqui dentro desse texto um anjo com uma espada desembainhada de fogo, quebrando as cordas, quebrando corrente, abrindo cadeia para você passar. Tudo isso é possível. Tem em Atos dos Apóstolos, o anjo abrindo a porta para Pedro sair da prisão, abrindo as portas para Pedro sair da prisão. Tem tudo isso. Mas dentro desse texto aqui, o anjo é simplesmente um homem com uma mensagem. E qual é a mensagem? A mensagem do Evangelho. Quando nós estamos com essa mensagem do Evangelho, nós somos um anjo de Deus enviado à terra com a mensagem do Evangelho. João Batista era o anjo de Deus enviado com uma mensagem, porque anjo significa mensageiro, aquele que tem uma mensagem, não uma mensagem qualquer, inventada por qualquer um, mas uma mensagem dada direto da boca de Deus. Você vai encontrar Cristo sempre dizendo assim: olha, o que eu falo, eu não falo de mim mesmo, mas da maneira que eu ouvi do Pai, isso vos falo. O mensageiro tem que tomar cuidado para dar somente a palavra que foi soprada no ouvido dele. Jesus Cristo é o maior exemplo de mensageiro de Deus, porque ele só falou o que o Pai falou para ele. E João Batista então faz o que está escrito no Velho Testamento. João Batista faz o que está ordenado nas Escrituras. Ele vai com uma mensagem, ele tem uma mensagem, e essa mensagem vai preparar o caminho para Cristo andar. Qual que é a mensagem dele? O texto diz: arrependei-vos.
A mensagem dele é uma mensagem simples, mas é uma mensagem dada por Deus. Não importa o tamanho da mensagem, o que importa é a fonte. Não importa o mistério da mensagem, o que importa é a fonte. Se a fonte é Deus, podemos abrir a boca, mas se a fonte não for Deus, pode até ser uma verdade, mas devemos ficar com a boca fechada, porque não foi Deus quem falou. Aqui João Batista tinha uma mensagem, e essa mensagem ia preparar o caminho do Messias, o caminho do Salvador, o caminho do Filho de Deus. O que essa mensagem ia fazer? Ia promover um avivamento, um reavivamento entre o povo escolhido de Deus, a nação de Israel. Ia preparar um punhado de gente para receber o Messias. Sabe para quê? Para que o Messias não viesse e ferisse a terra com maldição. Esse povo que se arrepende dos seus pecados, então eles produzem através da mensagem do anjo, que é João Batista, um aspecto positivo para ter condições de Jesus, como o Verbo encarnado, estar andando entre o povo, estar habitando entre o povo, para não destruir o próprio povo. Foi a mensagem de João Batista que promoveu os corações preparados para trazer perdão para si e para toda a nação. Presta bem atenção, olha para o Velho Testamento, olha lá para Sodoma e Gomorra, a oração de Abraão. Foi anunciado para Abraão que Deus ia lá e ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E Abraão se coloca diante de Deus e fala: olha, Senhor, se tiver lá 50, se tiver lá 30, se tiver lá 20, se tiver lá 10, o Senhor poupa a cidade por amor a esses justos que estiver lá. E Deus fala: olha, se eu encontrar, eu poupo. E Deus só destrói a cidade de Sodoma e Gomorra depois de tirar os 3 justos que havia lá dentro. Somente depois de tirar Ló de lá de dentro, que ele destrói a cidade de Sodoma e Gomorra. Assim foi o avivamento causado, fabricado pela pregação de João Batista. Porque já pensou o Deus Todo-Poderoso agora habitando no meio de um povo pecador? O que esse Deus Santo Poderoso vai fazer com esses pecadores? Vai fulminar todos eles. Mas por causa da mensagem de João Batista, por causa do arrependimento de um grupo pequeno de pessoas, um grupo pequeno, insignificante, um grupo pobre de pessoas, ouviram a mensagem de João Batista, se arrependeram com a mensagem de João Batista. Aí Jesus veio e começou a trabalhar e a pregar o Evangelho, a pregar o reino de Deus, e não destruiu a nação e o mundo da época, senão ele destruiria. É a mensagem do avivamento, uma mensagem simples, uma mensagem que diz: olha, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. É igual um papagaio, todo dia falando a mesma coisa, todo dia pregando a mesma coisa, todo dia falando a mesma coisa, mas quando a palavra é de Deus, aonde é para ela fazer efeito, ela faz o efeito para o qual ela foi enviada. Ela não volta para Deus vazia. Embora o grupo seja pequeno, mas é um grupo suficiente para trazer condições para o Evangelho ser proclamado. E assim ele vai endireitando as suas veredas, preparando o caminho e endireitando as veredas. Tem uma mensagem para você, existe uma palavra para o teu coração. Essa palavra é uma boa nova, é o Evangelho, é a palavra de Deus. E essa palavra diz: olha, a minha palavra vai endireitar o teu caminho, a minha palavra vai endireitar os teus passos. Comece a andar de acordo com a minha palavra, porque a minha palavra é prumo, a minha palavra coloca as coisas no prumo, a minha palavra pega o que está torto e endireita a vida do torto, endireita a vida do pecador, endireita a vida da pessoa que estava perdida. A minha palavra endireita a tua vida, diz o Senhor.
E essa é a palavra de João Batista. E apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. É uma palavra simples, é uma palavra singela, é uma palavra que diz: olha, os teus pecados vão ser perdoados. Ela é tão simples que até uma criança compreende ela. Mas para aceitá-la, precisa de um coração humilde. Precisa de uma humildade. Há necessidade de reconhecer que precisa de um Jesus, que precisa de um Salvador, que precisa de um ungido, que precisa de um Filho de Deus. Há necessidade de reconhecer que é um pecador. É essa dificuldade da humanidade. O homem não consegue por si mesmo reconhecer que é um pecador. A palavra do homem é essa: mas eu não sou mau, eu tenho um bom coração, eu não vivo matando, roubando, eu não vivo fazendo isso e aquilo. O homem, é mais fácil ele aceitar um conjunto de doutrinas difíceis do que o Evangelho. É mais fácil ele aceitar um conjunto dos moralistas. Por que os moralistas fazem uma lista de moralidade e colocam sobre o povo e o povo abraça? Porque o povo gosta da ideia que vai comprar Deus. O povo adota e adora a ideia que vai chegar no céu por mérito próprio. E no céu não se chega por mérito próprio. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus já estabeleceu que para chegar no céu é mediante a graça, é mediante o perdão, que o homem está caído, terrivelmente perdido no meio de seus pecados, e por si mesmo ele jamais terá condições de chegar no céu. Ele precisa de um Salvador. Ele precisa de um Jesus, ele precisa de um Cristo, ele precisa de um Filho de Deus, ele precisa de um homem à altura para representá-lo diante de Deus, e precisa dessa justiça desse homem. Ele precisa da perfeição desse homem. Então, o Evangelho é pegar a perfeição de Cristo e apresentar para Deus como sua. Você pega a perfeição de Cristo e apresenta para Deus como se fosse sua. Você toma posse para si da perfeição de Cristo, da santidade de Cristo, da vida de Cristo, de tudo que é de Cristo. Você pega para si e se apresenta diante de Deus atrás da sombra de Cristo. Somente dessa maneira o Pai te recebe, somente em Cristo. Fora dele pode se cobrir de boas obras, fora dele não serve de nada. Porque está escrito no profeta que as nossas boas obras são como trapo de imundícia, que o nosso bem são como trapos de imundícia. Está escrito também no profeta Oséias que a nossa beneficência, que a nossa bondade é como a nuvem da manhã. De repente você levanta de manhã, tem aquela nuvem lá cobrindo tudo. De repente, dali um pouquinho você olha, cadê a nuvem? Sumiu. Só está o sol. Assim é a nossa bondade. Não serve para nada, é como a nuvem da manhã, cedo passa. Mas a bondade de Deus, de Jesus Cristo, é de eternidade a eternidade. Nele não há um erro, nele não há um pecado. E tem mais: por mais obra que você faça, um único pecado anula toda a tua boa obra. Uma mancha numa roupa branca, ninguém olha para a roupa branca, olha para a mancha. Assim é a nossa vida. Nós fazemos, mas tem mancha na nossa roupa. E essa mancha é o que sobressai. Essa mancha é que chama atenção na roupa branca. E a roupa branca perde a validade, perde a beleza, perde tudo por causa da mancha branca. Quando uma mulher tem uma roupa muito bonita lá e essa roupa mancha, ela tenta de toda maneira tirar a mancha da roupa, porque com a mancha não vai.
não chega a lugar nenhum. Então, sem Cristo, a nossa vida cheia de boas obras não passa de um vestido manchado, não tem valor de nada, mas com o sangue de Cristo passando na nossa roupa, aí sim nós chegamos com a vestimenta perfeita diante de Deus. Chega de maneira perfeita diante de Deus. E João Batista começou a pregar. E o interessante é que a mensagem simples de João Batista deu resultado. Deu resultado. Saiu um monte de gente a ter com ele. Ele não foi pregar no centro da cidade, ele não foi pregar no templo, ele não foi convidado para tomar posse numa grande festa, na festa anual, não. Quando ele foi convidado para ir no palácio, ele foi convidado para ir no palácio para preparar o caminho da prisão dele. Mas ele jamais foi convidado para pregar no centro da cidade. O local de pregação dele, deserto do Jordão. E o povo ia lá, sabe por quê? Porque onde tem o chamativo para o passarinho vai para lá. Aonde tem a comida do passarinho, o passarinho migra para lá. Então, aquela comida, aquilo colocado lá no deserto, chama quem é de Deus. A mensagem colocada no deserto, chama quem é de Deus. A palavra de Deus chama quem é de Deus. A mensagem de Deus chama quem é de Deus. Se você quiser atrair urubu, você não vai colocar carne sadia lá na rua. O que você vai colocar lá na rua para chamar urubu? Carniça. Carniça é que chama urubu. Agora, se nós queremos atrair pessoas para Deus de verdade, nós temos que colocar a palavra da verdade. Essa palavra da verdade vai atrair aqueles que são da verdade. Quando começaram a questionar João deu a seguinte resposta na sua carta: olha, sabe por que o mundo não nos ouve? Porque o mundo não pertence a Deus, porque eles são do mundo, então eles não nos ouvem. Mas quem nos ouve pertence a Deus. Quem é de Deus ouve a nossa mensagem. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então a palavra de Deus pregada de maneira simples, da maneira que está nas Escrituras, vai atrair somente quem pertence a Deus. Agora, quer atrair uma multidão que não está nem aí para nada, então prega o que a multidão quer ouvir. Mas se nós queremos atrair pessoas para o céu, temos que pregar a palavra de Deus. Se queremos ser mensageiros de Deus, temos que pregar a mensagem que é dada por Deus. E João Batista então promoveu o avivamento. Mas não é somente isso. Não é somente a mensagem. A vida do mensageiro também é uma mensagem. A vida do profeta, a vida de João também é uma mensagem. A maneira dele viver é uma mensagem para o povo da época. Qual foi a maneira dele viver? Ele foi praticamente um eremita, aquele que se distanciou da sociedade, foi morar no deserto. Foi para o deserto, vivia de maneira contrária à sociedade, se vestia de maneira contrária, se alimentava de maneira contrária. A vida dele era uma vida totalmente na contramão da sociedade. A ponto de Cristo falar assim: o que vocês foram ver no deserto? Quando vocês saíram para o deserto, o que vocês foram ver lá? Um homem ricamente vestido? Não. Porque os que estão ricamente vestidos estão nos palácios. Mas que fosse ver lá no deserto um profeta de Deus, sim, e vos digo que nascido de mulher não tem ninguém maior do que João Batista. Porque a vida de João Batista era uma vida que dizia assim: eu não concordo com o modo de viver dessa sociedade da época.
o modo de vida dele, e os seus inimigos compreenderam, entenderam a mensagem do modo de vida dele, que começaram a caluniar ele, dizendo assim: olha, esse camarada tem demônio, esse camarada é um endemoniado, está lá distante, morando num lugar distante, se vestindo de maneira diferente e se alimentando de maneira diferente, ele nem come direito, esse camarada vive porque ele tem demônio. Mas sabe o que é isso daí? Eles compreenderam, eles entenderam que o modo de vida de João estava dizendo para eles: olha, vocês estão vivendo de maneira errada. João Batista não estava ensinando ninguém a ser eremita, porque Jesus Cristo veio no lado oposto, vivendo uma vida contrária de João Batista. Mas mesmo assim os homens olharam para ele e falaram: opa, peraí, aquele lá tinha demônio e esse daí é um comilão, esse daí é um grutão. Porque quem não é de Deus sempre vai inventar uma desculpa para não acreditar em Deus. Você pode explicar da melhor maneira possível, mas se a pessoa não pertence a Deus, ele sempre vai colocar um defeito na tua mensagem, sempre vai colocar um defeito na tua vida. Mas não se importe com isso, porque está escrito que a fé não é de todos, a fé é de alguns. Também está escrito em Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? Quem foi que acreditou na nossa pregação? Tem um grupo seleto, preparado por Deus, que acredita no Evangelho. E é com esse grupo que nós temos que contar, é com esse grupo que nós temos que nos alegrar, é com essa palavra que é aceita no meio desse grupo que nós temos que ficar contente. Porque está escrito lá em Isaías 53 que o Messias vai ver o trabalho da sua alma e vai ficar contente com o trabalho da sua alma. O trabalho de Cristo não foi em vão. Tem uma grande maioria que rejeita, mas tem uma minoria que abraça, que aceita e vai em frente. Porque Cristo diz assim: quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. A todos quem? A todos que são chamados para participar dessa salvação. Logo, a salvação é para os eleitos de Deus. O convite é geral, mas a salvação é para o grupo que abraça, que aceita, que escolhe, que se decide através do Espírito Santo abraçar essa mensagem. É uma obra feita pelo Espírito Santo no nosso coração. Então ninguém se vira crente, a pessoa aceita Jesus por trabalho e ação do Espírito Santo. E João andava dessa maneira. E a vida dele é uma vida que traz uma reprovação à sociedade da época. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Mais um ponto aqui, que o Evangelho exige: humildade. Humildade. João Batista estava fazendo um trabalho muito bem feito, estava dando êxito, tinha êxito, estava produzindo frutos a mensagem dele. O povo estava saindo atrás dele, e quando o povo estava pensando que ele era o Cristo, que ele era ungido, que ele era o Messias, quando começaram os burburinhos, os falatórios, dizendo: olha, eu acho que é esse daí, hein? A gente tem lido na lei de Moisés que vai vir um profeta, tô achando que é esse daí. Aí ele joga um balde de água fria no pessoal. Puxa vida, agora que a gente queria colocar você no trono, você vem e joga um balde de água fria na gente. João Batista diz: olha, aquele que tem a noiva, ele é o noivo. Aquele que tem a noiva, ele sim é o cara que ocupa o lugar, o status, o direito, a posse. Ele é o dono, ele é o marido. Eu sou o amigo. Eu, na qualidade de amigo, me alegro de ver o esposo com a sua esposa. Essa é a parte que me cabe, me alegrar de ver que está dando resultado, que a mensagem está produzindo, mas eu não sou o dono. Quando o camarada traz a mensagem depois, se ele pensa que é o dono, misericórdia. É como Paulo descreveu às Gálatas: começou no espírito e acabou na carne. Paulo escreveu isso para os Gálatas: vocês começaram no Espírito, vocês estavam correndo bem, mas quem é que tirou vocês da corrida? Quem é que enganou vocês?
Vocês começaram no Espírito e agora estão terminando na carne. João Batista não caiu nesse erro. Quando começou a ser tentado, ele disse: olha, eu não sou o Cristo. Eu não sou o profeta, eu sou a voz do que clama no deserto. Somente isso, eu não sou o marido, eu não sou o esposo, eu sou o amigo do esposo. E a mim compete me alegrar com essa mensagem que já dá o resultado. Convém que ele cresça e eu diminua. Eu fico no meu lugar, eu ocupo o meu lugar de servo, meu lugar de mensageiro, meu lugar que Deus me colocou. O lugar de Cristo é o lugar de Cristo, Ele é o dono. Tem uma mensagem e tem um trabalho. A mensagem eu estou entregando, mas tem um trabalho que eu apenas posso citar. Eu não tenho condições de fazer o trabalho. Eu tenho condições, Deus me capacitou de trazer a mensagem, mas o trabalho eu não posso fazer. E qual é o trabalho que você não pode fazer, João Batista? É o trabalho de batizar com o Espírito Santo. Deus me deu uma mensagem, Deus me concedeu trabalhar dentro dessa mensagem, indo até o batismo com a água. Eu batizo com a água, mas que eu tenho condições de fazer. Deus me deu a condição de batizar com água, mas está no vosso meio um que é muito maior do que eu. Eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo. Esse tem condição. Eu não posso fazer isso, mas Ele pode. Por isso que vocês têm que me deixar de lado e correr para Ele, porque eu batizo com água, mas Ele tem um batismo melhor, que é com o Espírito Santo. E até hoje nós passamos primeiramente pelo batismo de João Batista, que é com a água, e Cristo nos enche do teu Espírito Santo, porque Ele é o batizador com o Espírito Santo. É Ele que tem esse trabalho, está na mão dEle, não está na mão de um homem poderoso na terra. João Batista não pegou isso para si. Muitas das vezes nós queremos pegar isso para si. Muitas vezes nós queremos colocar condições, métodos, leis, criar regras para as pessoas serem cheias do Espírito Santo. E não existe isso no Evangelho. O Evangelho apenas coloca que você passe por uma regra, um ritual de batismo nas águas, e o resto é por conta de Cristo. Ele é o batizador. Se Ele quiser batizar quando está jejuando, Ele batiza. Se Ele quiser batizar sem jejum, Ele batiza. Ele batiza da maneira que Ele quiser. Porque a única regra que está escrito nas Escrituras é acreditar, é ter fé. E Ele já te deu fé. É somente agora deixar o Espírito possuir de você. Ser dono de você, ser dono da tua vida. Agora é ter comunhão com esse Espírito Santo. Porque Jesus Cristo já ganhou, já comprou do Pai o direito de batizar com o Espírito Santo. Como que Ele comprou? Ele disse, olha, quando Ele começou a ensinar que Ele ia morrer na cruz do Calvário, e os discípulos ficaram tristes, Ele falou para os discípulos, olha, convém que eu passe por tudo isso, para que eu vá, porque se eu não for, eu não posso cumprir a promessa de dar para todos vocês o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é um direito de Cristo, comprado por Cristo na cruz do Calvário, para dar para todos os seus seguidores. A Bíblia não promete chave de carro, chave de apartamento, chave de iate. A Bíblia promete que você tem direito em Cristo ao Espírito Santo. Não com o teu dinheiro, como aquele homem que quis comprar dos apóstolos. Não, não é isso. Não com as suas boas obras, mas com a fé que o próprio Deus te deu. Você pode se considerar alguém que tem o Espírito Santo. Agora sim precisa aprender a ter relacionamento, a se relacionar com esse Espírito. Ele é uma pessoa, ele se entristece. Ele fica irado, ele tem ciúmes e tantas coisas que a Bíblia ensina, e você tem que ir nas Escrituras para aprender o agir do Espírito Santo.
E não sair acreditando em tudo que se fala por aí, não no negócio de dar 2 pulos e 3 gritos, não nisso e naquilo, nas invenções dos homens, mas ver nas Escrituras o agir do Espírito Santo. Porque você vê coisas por aí que você fica com vergonha, dá vergonha de falar que é crente, coisas que se faz por aí, dizendo que é o Espírito Santo, dizendo que a pessoa está cheia do Espírito Santo, e ainda amedronta a pessoa. Se você for duvidar, você vai ser fulminado. O Espírito Santo não faz nada disso. O Espírito Santo é uma pessoa que age de acordo com as Escrituras. Ele não contradiz as Escrituras, ele não contradiz o que foi escrito, porque ele é um inspirador das Escrituras. Então Jesus batiza com o Espírito Santo. E depois de tudo isso, ele coloca aqui que Jesus foi batizado, passou pelo ritual das águas e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Sim, a vida cristã, o Evangelho, não te encobre, não encobre a verdade de você. Ela diz que um dos objetivos de ser cheio do Espírito Santo, de ter o Espírito Santo, um dos objetivos é vencer a tentação. E para vencer a tentação, você tem que ser colocado frente a frente com ela. E nessa luta não existem palavras mágicas. Não tem palavras mágicas. Você tem que ter comunhão com o Espírito Santo para ser controlado pelo Espírito Santo e agir de acordo com a orientação do Espírito Santo. Jesus Cristo foi levado para o deserto e ali no deserto ele agiu de acordo com a orientação do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que fazia ele lembrar do que estava escrito. Aqui existe um ensinamento importante. Eu preciso ler as Escrituras para no momento certo o Espírito Santo me lembrar do que eu li, do que eu aprendi. Não podemos ser negligentes, não podemos ser preguiçosos, achar que tudo vai acontecer numa boa se eu não me dedicar. Tem que haver uma dedicação para vencer a batalha, para vencer a guerra. Então a Bíblia ensina que vem o Espírito Santo agora e Jesus foi levado para o deserto. Ali ele passou pela tentação. A tentação era de conseguir as coisas fáceis. Olha, ali só tinha sugestão para conseguir as coisas fáceis. Você vai ser o herói pulando do tempo. Vai todo mundo aplaudir você. Você vai pular do tempo, está escrito lá, né, no Salmo 91, que os teus anjos vai dar ordem a teu respeito, os anjos vão te proteger. Vai acontecer tudo bem. Você vai ficar numa boa, viu? Os sacerdotes vão ver isso daí e vão falar, esse é o super-herói que a gente estava esperando. Esse é o super-herói. Não, mas Jesus, não. Porque Jesus sabia qual era o método. O método era o método de Deus. E qual que era o método de Deus? Cruz do Calvário. O método de Deus para a salvação da humanidade era a cruz do Calvário. Quem que era o Salvador? Jesus. Ele é o Salvador. Através do quê? Através do sofrimento na cruz do Calvário. E o diabo tentou ele, não somente nessa tentação aqui, mas durante todo o seu ministério, o diabo sempre tentou Cristo para ele desistir disso. Ao ponto de usar o próprio apóstolo e dizer, olha, de maneira nenhuma te aconteça isso, tem misericórdia de você mesmo. Sabe que nós somos bons para ter dó de nós mesmos? E foi dada essa sugestão para Cristo, tenha dó de você mesmo, Cristo, de maneira nenhuma te aconteça isso. Quando Cristo começou a falar abertamente do sofrimento que ia ter, Pedro ficou com dó e deixou o diabo entrar e a sugestão veio na hora, olha, tenha misericórdia de você mesmo, nada, de maneira nenhuma te aconteça isso. O que Jesus Cristo disse? Para trás de mim, Satanás, porque você só compreende as coisas que são dos homens, você não compreende as coisas que são de Deus.
Jesus tinha certeza da sua obra, que a cruz era a vontade de Deus na sua vida, e ele foi até o fim e disse: tudo está consumado. Esse é o evangelho para nós. E nós estamos aqui agora cumprindo, segundo o apóstolo Paulo, cumprindo o resto das aflições de Cristo. Porque o batismo no Espírito Santo não é somente o poder, a alegria, o gozo, também é o batismo no sofrimento. Porque quando nós lemos aqui que você vai ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, a gente, como pentecostal, interpreta fogo como poder para sair na cambalhota, expulsando demônio para todo lado. Mas muitas das vezes a palavra fogo dentro das Escrituras significa sofrimento. E Jesus foi batizado com o Espírito Santo para fazer a obra, e também foi batizado com fogo para suportar a ira de Deus sobre ele. Qual o homem que mais sofreu nas Escrituras? Jesus Cristo. Depois vieram os apóstolos, e nós somos chamados também para passar pelo sofrimento por amor à verdade. Não podemos deixar isso de lado. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém?